A paz do Senhor Jesus Cristo, é o pastor Sidney Oliveira que vos fala. Esse tema é tão importante que nós resolvemos então gravar o vídeo 2, a continuação daquele tema do primeiro vídeo. A igreja te adoeceu? Pastor, eu me adoeci dentro da igreja. É possível isto? O que a Bíblia nos revela acerca disto? O que eu posso entender acerca disso à luz do Evangelho? Fica comigo. Você que assistiu o vídeo 1, ou mesmo se não assistiu o vídeo 1, corre aí, clica, me espera um pouquinho. Deus tem um recado para o nosso coração. Volto já já. A paz do Senhor Jesus Cristo, muito bom estarmos de volta, reunidos. Mas nós estamos aí estudando a questão da divisão dos irmãos dentro da igreja. O tema que nós colocamos no início, a igreja meio adoeceu, pastor, e agora? Não é? Então vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus para a gente entender, não é, sobre essa questão de se é possível a igreja de adoecer, se é possível ficar doente dentro da igreja. Por que muitas pessoas não querem saber de igreja, não querem saber de vir, talvez fazer uma visita no seu ministério ou fazer uma visita na congregação? O que acontece, pastor? Me explica isso daí. Primeiro, nós temos que... Eu vou te levar numa passagem da Bíblia que Jesus disse para Pedro assim, em Mateus capítulo de número 16. Olha o que Jesus falou para Pedro. Eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo, Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Vamos tentar entender aqui. Pedro, tu és uma pedra. E sobre esta pedra, ou seja, sobre a sua vida e sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, o cabeça da igreja, eu sou a pedra, eu sou o cabeça da igreja, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha congregação, eu vou edificar a minha casa. Olha para você ver a comprovação do que eu estou te dizendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como esta casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de me oferecer sacrifícios de louvor e adoração. Mas olha o versículo anterior. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, uma pedra eleita e preciosa. Ou seja, Jesus é a pedra angular. Então, Jesus chama Pedro e diz assim, olha, para você entender o raciocínio, Pedro, tu és uma pedra. Sobre esta pedra, ou seja, sobre a minha palavra, sobre o meu nome, eu vou edificar a igreja. Sobre você, eu vou te dar autoridade, as chaves da autoridade, para você então ser um sacerdócio santo, povo eleito, escolhido, raça eleita de Deus, escolhido de Deus, para levar as boas novas até os quatro cantos desta terra. Então, qual que é o papel da igreja? Primeiro, eu tenho que entender que Jesus, ele me deu uma missão sobre os meus ombros de propagar o evangelho e levar a palavra de Deus aos quatro cantos desta terra. Segundo, Cristo é o cabeça, eu sou o corpo, sobre o nome de Jesus o Senhor me elegeu e me tornou sacerdote. E o que é sacerdote? É aquele que representa Deus na terra e alimenta, mantém o azeite na botija, ou seja, mantém aceso a lâmpada de Israel,
né? A luz para os caminhos do Senhor. Aí eu entendi o que é a igreja. Eu entendi o meu papel dentro da igreja. Quando eu entendo o meu papel dentro da igreja, e o que é a igreja, e quem é o dono da igreja, porque tem pessoas que se titulam donos de igrejas. Não. A igreja, o cabeça, o dono da igreja é Jesus Cristo. E quando eu vou na igreja, eu vou buscar de Deus fortalecimento espiritual. Muitos líderes têm adoecido, e aqui é interessante a gente ressaltar, porque a gente às vezes não respeita o livre-arbítrio. O que é respeitar o livre-arbítrio? Eu tenho um desejo, você tem um desejo, eu tenho uma forma de pensar, você tem uma forma de pensar. Agora, o que acontece? Eu quero mudar a vida da pessoa. Eu não entendo que a pessoa ela tem livre escolha. Ela pode andar pelo caminho que ela quiser. Ela pode decidir o que é melhor para ela. Mas eu penso assim, não, a pessoa foi para a igreja, eu quero que ela mude da noite para o dia, aí eu adoeço. Por que muitos pastores adoeceram? Por que muitos pastores entraram num declínio de depressão, num declínio espiritual? Por que muitos líderes estão doentes? Porque sofrem por uma pessoa que quer andar conforme os seus desejos. Quando eu entendo que eu não mudo ninguém, interessante que eu quero abrir um parênteses, Jesus só pode mudar a vida de alguém se esta pessoa quiser mudança. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu tenho que querer, eu tenho que ouvir. Se eu só querer, mas não ouvir, ou seja, se eu não praticar o que a palavra me fala, me ordena, eu não vou comer o melhor desta terra. Não vou. É bíblico, está na palavra. Jesus então diz que ele é a pedra angular, uma pedra rejeitada, mas Jesus diz para Pedro: sobre você eu vou edificar, sobre esta pedra, que sou eu vou edificar a minha igreja, que é você, para levar a palavra aos quatro cantos desta terra. Então a minha missão é levar a palavra, adorar, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, ser fortalecido dentro da comunidade, ser fortalecido ali pela palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos dentro da igreja. É o que eu disse no vídeo 1, onde a gente fala Paulo fala sobre a divisão entre os irmãos. Então, a igreja adoece quando há divisão. Quando há divisão dentro da igreja, uma parte do corpo fica doente. Se uma parte do corpo ficar doente, Paulo diz em 1 Coríntios 12 que todo o corpo adoece. Então, pessoas que estão desviadas, afastadas do evangelho, porque um dia foram decepcionadas, porque um dia foram maltratadas, porque um dia alguém falou mal dessa pessoa, porque algum dia essa pessoa ela foi repreendida e isso doeu dentro da sua alma. Porque um dia essa pessoa foi para a igreja achando que a vida mudaria da noite para o dia e ela entrou em depressão. Ela achou que as coisas de Deus são assim da noite para o dia. Não aceitou o tratamento espiritual, não aceitou o conserto. Voltou para o mundo judiou, castigou, a vida ficou pior. Então assim, porque dentro da igreja alguém me reparou como eu ando, como eu visto, como eu falo, como eu procedo. Tudo isso vai trazendo dentro de nós uma angústia. Aí a gente pensa assim, será que vale a pena estar dentro da igreja? Se eu tiver esta ótica, né, se eu tiver esse pensamento de ir para a igreja, para tentar mudar a minha vida da noite para o dia, se eu não aceitar dentro do ministério ser tratado por Deus, realmente a igreja vai me adoecer. Mas se eu for para a igreja com o objetivo de, vou repetir, adorar o Senhor, devolver minhas ofertas na casa do Senhor, ser fiel a Deus, entender a palavra, estudar a palavra, ter comunhão com os irmãos, levar a paz e a prosperidade para dentro da igreja, aquele lugar vai ser um lugar sadio para mim.
aí sim eu vou voltar para casa restaurado. Nada que vier de fora vai me atingir. O problema é justamente isso. A gente dá muito ouvidos ao que as pessoas falam. E são coisas que a gente às vezes não quer ouvir e a gente acaba se machucando e adoecendo. A igreja pode adoecer? Sim. Pode adoecer alguém? Sim. Por isso que é importante a gente meditar nas Escrituras. Porque se eu tiver o conhecimento das Escrituras, as tribulações vão vir, alguém vai se levantar contra mim, alguém vai falar mal a meu respeito, mas eu vou permanecer de pé. Porque eu sei que o caminho é Jesus. A igreja é um passaporte, é um caminho até Jesus. Mas o caminho para a salvação não é a igreja. O caminho para a salvação é Jesus. A igreja que vai me apresentar e levar até o noivo. Agora eu entendi. Agora eu não vou adoecer mais. Agora sim, pastor. Agora ficou claro para mim. Então que esta palavra, tanto o vídeo 1 quanto o vídeo 2, possa ter fortalecido a sua vida, possa ter te colocado de pé e você possa ter um entendimento que onde eu estiver, Jeremias fala justamente sobre isso no capítulo 29. Onde eu estiver, eu tenho que buscar a paz e a prosperidade daquele lugar. Porque se aquele lugar prosperar, eu vou ser próspero e vou ter paz. Outra coisa que eu aprendi aqui é que a cabeça da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. E o corpo somos nós. Nós, a igreja é o corpo de Cristo, nós somos os membros. E que nós temos que viver em harmonia com o irmão da direita e o irmão da esquerda. Eu tenho que liberar o perdão como Jesus nos perdoou. Oh, agora eu entendi. Agora sim eu sei o que é a igreja. Agora sim, pastor, eu vou para a igreja e não vou adoecer mais. E se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, porque se decepcionou com alguma igreja ou com algum ministério, eu te digo hoje, volte a congregar. Volte para os caminhos do Senhor, obedeça a voz de Deus, não olhe para o homem. Tem muitos líderes doentes porque olhou para o homem e o homem é falho, mas Jesus não, Jesus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, tá bom? Um forte abraço do seu amigo Pastor Sidney Oliveira. Fiquem com Deus.